eu era a última a chegar nos treinos. Sim. Oi, galerinha, tudo bem? Eu sou a Prof. Gil. Estamos iniciando hoje esse novo formato de apresentação de corrida de rua para vocês e estou aqui para ensinar você a correr de forma fácil, simples e sem dor, assim como mais de 1000 pessoas já foram transformadas pelo meu método de treinamento. Mas antes de falar de treinamento, antes de começar a dar aula, eu gostaria de contar um pouquinho da minha história e da história dessa medalha aqui, ó. Por que eu trouxe essa medalha? Essa medalha ela é muito significativa porque ela foi a minha primeira ultramaratona. Lá atrás, em 2012, quando eu estava me formando em educação física, o meu último estágio eu escolhi fazer em educação física, obviamente, em corrida de rua. Porém, eu não corria na época, eu sempre fui praticante de N atividades físicas, gostava muito da musculação, mas a corrida de rua não era algo que me chamava a atenção. Mas lá fui eu fazer o meu estágio e fui desafiada pela corrida e eu comecei a treinar corrida. Primeiro porque eu precisava escrever o meu TCC, segundo porque eu gostei daquele desafio. E eu era uma pessoa péssima na corrida. Pasmem, eu não conseguia correr 100 metros sem ficar ofegante, sem ficar esbaforido, como a maioria de vocês. Se você chegou até aqui e está gostando desse conteúdo, não deixe de curtir, encaminhar, salvar, mandar para um amigo seu, para que a plataforma entenda que esse conteúdo é relevante e a gente consiga te entregar mais dessa informação. E o que eu quero dizer com isso é que pessoas normais, pessoas comuns, não são extraordinárias na corrida, não, a gente precisa sim treinar do jeito certo. E lá fui eu, desafiada a essa nova modalidade e cada vez querendo mais distâncias e cada vez me desafiando um pouco mais, eis que surgiu através da conversa com o meu treinador, naquela assessoria que eu treinava, a prova, a maior ultramaratona, né, do mundo, a Comrades. Maior ultramaratona. O que é ultramaratona? Eu não sabia direito de nada da corrida. Mas vamos lá, dá para treinar? Dá para treinar e eu tinha mais ou menos uns 9 meses de treino. Pasmem, eu que saí do zero, praticamente 10 meses depois eu fiz uma ultramaratona. E como é que isso foi possível, prof? Então, é essa metodologia que hoje eu quero passar para vocês e eu quero transformar a vida de vocês. Se vocês têm vontade de transformar a vida de vocês com a corrida, anota aí, segue a gente, porque eu tenho essa metodologia para ensinar a vocês, assim como eu superei. Eis que eu comecei a treinar e cada final de semana era uma surpresa. Cada final de semana era uma fronteira nova que eu estava desbravando. Eu nunca tinha corrido e lá fui eu. 10, 15, 18, 21, 25 e voltava para a semana regenerativa e começava tudo de novo. E cada vez que vinha uma distância nova na planilha, cada vez que eu tinha um terreno desconhecido para pisar, gerava um misto, primeiro de euforia, porque aquilo era novidade, segundo de medo, porque eu não sabia o que ia acontecer depois daqueles tantos minutos que eu já tinha experimentado. O que vai acontecer depois de 1 hora de treino? Para quem está começando, às vezes a gente fica assim, meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Que cansaço que vai acontecer? E depois das 2 horas, será que minhas pernas vão aguentar? Como é que vai ficar a minha cabeça? O que eu tenho que suplementar? E todas essas perguntas, elas vinham assim numa enxurrada de informação. E lá fui eu. E durante todo esse processo de treinamento para essa prova, que eu fui lá e busquei essa medalhinha, eu era a última a chegar nos treinos. Sim. Quando eu voltava, possivelmente, praticamente todas as pessoas já tinham terminado os seus treinos e já tinham ido embora, e lá chegava eu. Mas isso não me abalava, porque eu estava muito entusiasmada com a tal da medalha da Comrades, e eu não me importava. E agora eu faço uma pergunta para você, que fica aí se martirizando que o teu pace é ruim, que tu chega por último, e se eu tivesse desistido? Se eu tivesse me importado, a corrida não é para mim, afinal de contas, quando eu volto do treino não tem mais ninguém lá, vai todo mundo embora. Eu
Eu não dei bola, eu sabia que eu não tinha velocidade, que aquilo era novo para mim, que era uma situação nova, então eu ia naquela ritmo que eu sabia administrar, e é esse ritmo que eu quero ensinar a você a conquistar. Administre os seus ritmos. E eu fui administrando os meus ritmos, administrando as minhas distâncias, administrando todas as barreiras que eu tinha que ultrapassar até o dia da prova. E lá foi. A Comrades é uma ultramaratona que acontece na África do Sul. Ela tem um ano, ela vai de Pietermaritzburg a Durban, o outro ano de Durban a Pietermaritzburg. É como se a gente saísse aqui da serra e fosse para o litoral num ano, e no ano seguinte saísse do litoral e voltasse para a serra. O ano que eu fui, eu fiz a descida e eu saí de Pietermaritzburg e fui a Durban. Neste ano, a descida são 89 quilômetros, mas o meu GPS marcou 91 quilômetros. E foram 10 horas e 36 minutos de prova. Durante praticamente todo o percurso, eu me lembrava dos meus treinos, lembrava do ritmo que eu tinha que manter, lembrava da suplementação, lembrava da voz do meu treinador falando: você não deixe de se hidratar, te hidrata todo ponto de hidratação. Procure a cada ponto de hidratação tomar e comer o que estão oferecendo lá. E essa prova, ela é tão fantástica que tu não precisa te preocupar muito com suplementação. A prova oferece. Posto médico, piscina de gelo, isotônico, água, coca, laranja, banana, tem de tudo. E então, eu segui a regra, tudo que eu fui orientada, e a cada ponto de hidratação eu ia lá e tomava minha aguinha. Só que tinha ponto de hidratação nos dois lados da rua. Eu segui a regra e eu fui tangenciando, então, durante os 87 quilômetros, por isso que viraram 91 quilômetros. Mas completei a prova e o meu único medo era que eu não conseguisse chegar dentro das 12 horas. Essa prova, ela tem um limite de 12 horas. Durante o percurso, tem pontos de corte e se tu tem uma determinada hora para passar em cada ponto de corte. Então, teria esse ponto de corte, mas eu estava passando com folga, mas eu tinha um pouco de medo lá do final, que é onde o bicho pega, né? Depois de lá 80, 90 quilômetros, o cansaço bate, e aí, será que eu vou dar conta? E fui lá, e fui administrando, e eu não queria, depois de tanto esforço, depois de tanto treino, depois de tanta superação, não pegar a medalhinha. Porque se você não passar dentro das 12 horas, você não leva a medalha para casa. Então, minha única agonia no dia era essa, chegar dentro das 12 horas. Consegui, a medalha tá aqui, guardo ela com muito carinho, tenho a lembrança de todos os treinos, de todos os medos, de todos os aprendizados que foram me tornar ultramaratonista praticamente da noite para o dia. E é essa experiência que eu quero passar para vocês dentro do meu método de treinamento, que pessoas comuns, pessoas que nunca correram, pessoas que não são as primeiras a chegarem, pessoas que têm um ritmo mais lento, podem sim se transformar em, quiçá, ultramaratonistas, podem sim começar a correr, pode sim transformar as suas vidas, assim como eu transformei a minha. Eu conquistei uma profissão, um esporte e um lazer através da corrida de rua, através dessa picadinha que foi a busca por essa medalha. Para como que pessoas comuns, prof, podem fazer isso? Eu sou sedentária, eu nunca treinei nada. Um dos fatores que me proporcionou buscar essa medalha sem me lesionar, eu não tive nenhuma lesão, foi o meu histórico de força muscular. Eu tinha uma força muscular muito boa por ter praticado anos e anos todas as outras modalidades de treinamento que eu vinha praticando, né? E é dentro dessa busca pela força estrutural que é o meu método de treino. Antes de você começar a correr, antes de você colocar de fato o pé na pista, a gente tem uma bateria de exercícios de força estrutural que vão te possibilitar conquistar todos os teus objetivos. Para mais dicas, para mais histórias,
para mais informação sobre como conseguir buscar essa superação na corrida, dia 8/8, às 20 horas, lá no Instagram, uma mega aula que vai te mostrar como sim é possível, pessoa comum, buscar medalhinhas poderosas como essa.